professor, o senhor falou da Segunda Guerra Mundial. Você vê alguma semelhança nessa situação atual? Porque, por exemplo, ele tem ali praticamente a Europa de refém por causa do gás. Sim. Aí ele vai na Ucrânia e todo mundo fica, não, deixa lá, deixa quieto, não vamos fazer nada. E foi mais ou menos assim, né? Sim. Claro, ali na Alemanha naquela época, na década de 40, no final de 30, era mais... a gente não tinha tanta informação que a gente tem hoje, né? Tinha apoiadores e tal. E isso também pode ter, né? Alguns países que ainda apoiam o Putin, que tem um melhor relacionamento com o Putin. Sim. Então, você vê uma certa semelhança com a Segunda Guerra Mundial do que está acontecendo agora? Sim, principalmente na criação dos grupos, dos blocos. Exatamente. Então essa articulação... China e Rússia, né? Isso, essa articulação está ficando muito clara agora de quem está do lado de quem. Inclusive, o papel do Brasil nisso. Porque vocês devem lembrar, lá nas grandes guerras, o Brasil não tinha um papel assim tão relevante. Sim. Porque a América do Sul, diplomaticamente, de fato, não tem um papel tão relevante assim quanto a gente gostaria de ter. E o Brasil vai entrar num conflito quando ele já está se desenvolvendo, já mais para o final da guerra. E vai acontecer algo parecido aqui. As pessoas até perguntam muito, né? E aí, qual vai ser o papel do Brasil nisso tudo? E assim, só para adiantar, pelo menos em partes. Porque um grande bloco aí que vai ser importante, que se articula, é o BRICS. Só que o BRICS, ele é econômico-político. Ele não tem ali... É diferente de uma OTAN, por exemplo. A OTAN é uma aliança militar. Sim. A União Europeia é um bloco econômico. Então, são pegadas diferentes. E o BRICS, além de econômico, ele é político também. Ele quer ter um alinhamento, só que é o seguinte, aí a gente precisa fazer um exercício de que a realidade não vai permitir isso. Hoje, do jeito que está, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles apoiam o BRICS. Eles participam, eles atuam, tanto é que essa proximidade aí com o Putin, a gente viu com o Lula e viu com o Bolsonaro. Ir lá às vésperas, esse dia, a gente até lembra aquele frase que ele lançou lá, parece que as coisas aí acalmaram um pouco aqui com minha visita e tal. Mas isso economicamente. Mas e aí, se tiver no campo militar, como é que se distinguiria um do outro? É a grande incógnita. Mas o Brasil não entraria agora e os países eles estão bem alinhados. Tanto é que no mercado financeiro, o urânio ele começou a ser cotado mais caro. Porque principalmente depois que teve lá aquela visita da Nancy Pelosi em Taiwan, o que aconteceria ali se a Nancy Pelosi não fosse para lá? Se eles desistissem? Seria uma fragilidade dos Estados Unidos. Sim. E lá na Ásia, o mapa mundi ele tinha de mudar de posição, tinha de ficar ali um pouquinho da Ásia com os Estados Unidos. E a Nancy Pelosi, se ela tivesse desistido, quem ia se sentir fragilizado? O Japão. E ali tem Japão, Coreia do Sul, tudo vizinho da China, que se sentiriam desguarnecidos. E o Japão não tem bomba nuclear. Então ele iria atrás no dia seguinte uma bomba nuclear. Por conta do pacto feito na Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Mas assim, o Brasil ele teria o quê? Contingente, o nosso urânio é bom. O urânio do Brasil é bom. A centrífuga nossa lá de Angra 2 parece que é top o nosso. Então a gente teria um papel importante. A gente só não entra muito porque a gente tá longe do conflito, né? É que o Brasil, assim, os militares, se sentar um militar aqui, ele vai falar abertamente, mas com um tom de confidencialidade, que o Brasil tem um projeto ali nuclear, só que não pode divulgar. E ele ia falar isso daqui em rede nacional. Sim. Muito provavelmente não tem. Porque os países que dizem que não tem, mas tem, nós sabemos quem são. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte e o Irã. O Irã. Isso. Então todo mundo sabe que tem, e eles falam, não, a gente não tem. E quem tem e quer esconder, realmente diz que não tem. Porque não quer virar alvo. Então o Brasil não é esse caso. Então a nossa centrífuga não é top assim que nem a gente acha que é? Precisa de uma maturação e essas coisas são acompanhadas. Se a gente tivesse alguma coisa aqui, provavelmente outros países saberiam. Eu acho que seria, eu particularmente, na minha opinião agora, eu acho que seria importante o Brasil ter, mas a gente perdeu o time do negócio. Então, economicamente, eu não sei como é que seria, aí iria para outros desdobramentos, né? De saber se esse peso econômico ele compensaria ou não. Então tem aí outras coisas para se discutir. Já dizia doutor Enéas. Eu avisava!
É muito importante ter a energia nuclear completamente desenvolvida para que as pessoas pensem quando for invadir, principalmente na Amazônia, que eles querem os minérios abaixo da terra. Eu avisei e eu já lanço outra pergunta, com a maior honra de estar aqui. Muito obrigado, Eric. O papel da Europa, como eles estão lidando com isso? Não estão não estão reféns totalmente da Rússia, porque eles estão aceitando covardemente as movimentações de Vladimir Putin. A Europa se colocou numa situação aí complicada, hein? Porque o que aconteceu? Assim que teve a invasão, eles já falaram que iriam colocar essas sanções, deixaram isso daí claro, que começaria num ritmo ou numa intensidade nunca antes vista. Realmente colocaram ali para acontecer. E, ao mesmo tempo, os representantes da União Europeia, dos países, primeiros ministros, ali, os presidentes, eles falaram, olha, nós, população, a gente vai fazer isso contra a Rússia, mas vai ter um peso grande aqui para a gente. Vai aumentar o custo da energia, vai aumentar o preço do combustível, consequentemente vai aumentar o preço da alimentação. Então a gente vai ter uma série de problemas. Começo, naquela euforia, né? As pessoas pensavam assim, essa guerra vai demorar uma semana, essa guerra vai demorar 2 semanas. Eu achei que duraria um mês. Havia um certo apoio popular em relação a isso. Agora não. E o grande problema que pode acontecer é isso ter um reflexo, né, um respingo no processo eleitoral que está rolando lá. Então, agora em outubro, por exemplo, vamos ter uma série de processos eleitorais na Europa que pode ser afetada por causa disso. A gente viu aqui o quanto que isso impacta para um governo e a dificuldade de uma reeleição quando os insumos estão caros, quando há inflação. E o Brasil está bem comparado com o resto do mundo, né? E aqui, por exemplo, tem um presidente que está com dificuldade, segundo algumas pesquisas, né? Outras dizem que não. Uma dificuldade por causa da inflação, por causa de aspectos econômicos, sendo que o Brasil, comparado com o resto do mundo, está bem. E as perspectivas do Brasil para 2023, 2024, 2025, talvez a gente nunca esteve tão próximo, na verdade, de se tornar realmente aquele país do futuro. Porque os nossos concorrentes no mercado estão passando dificuldade, né? A China, bolha imobiliária lá. A China, banco lá falindo, o pessoal fazendo fila para tirar o dinheiro do banco, não consegue. A Argentina não precisa falar. Fora os vizinhos, né, professor? Exatamente.